Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a paz estejam com todos e que o nosso encontro deste dia seja de paz em nossos corações e que a luz do Mestre ilumine as nossas consciências. Estaremos refletindo sobre a mensagem que tem o título Natal Simbólico. Está no livro Instantes da Vida, do nosso irmão Humberto de Campos. E quando você se debruça sobre a mensagem, você tem uma sensação de que um espírito está falando para ele, Humberto de Campos. E ele registra o seguinte: harmonias cariciosas atravessam a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de prepulsor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em face de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza do raciocínio. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedade do coração ou limitados pela ignorância. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. Surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Esse acontecimento foi anunciado aos pastores de Belém por mensageiro celeste nos seguintes termos: eis que vos trago uma boa nova de grande alegria na cidade de Davi. Acaba de vos nascer hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Surge a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revela apreensões justas, declarando que o menino surgira
para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino emissário. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades a seu alcance. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca pudéramos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Vamos buscar também no livro Na Seara do Mestre, de Vinícius, uma página que se complementa a esta que estamos trabalhando. E lá em meio a esta página ele vai nos dizer: o estábulo e a manjedoura da cidade de Davi não deve prestar-se exclusivamente a divagações poéticas ou literárias. Cumpre meditá-los como símbolos de certas condições e virtudes, sem o concurso das quais nada conseguiremos no que diz respeito à nossa espiritualização e ao nosso aperfeiçoamento. O espírito encarnado neste orbe não evolverá a esmo nem à mercê do acaso, mas segundo o influxo das energias próprias, orientadas e dirigidas por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, toda a magia do Natal resulta de sua individualização. Cada um deve receber e encontrar em si aquele advento considerando-o como um caso pessoal. Jesus é uma realidade, ao mesmo tempo um símbolo. Ele é a verdade, é a justiça, é o amor. Onde estes elementos predominarem, ele aí estará, embora não lhe haja invocado o nome. De outra sorte, onde medrar a hipocrisia, onde imperar a iniquidade e o egoísmo, sob suas multiformes modalidades, ele não se encontrará, ainda que solicitado, louvado e endeusado pela boca dos homens. Jesus não é como se imagina comumente, o criador de determinada escola, fundador de credo ou seita. Ele é o revelador da lei eterna, o expoente máximo da verdade, o que vale dizer da vontade de Deus. Sua missão não começou em Belém, nem terminou no Calvário. Ele veio para que ela era e os seus não o reconheceram. Conforme acentua João em seu transcendente evangelho, Jesus, assim, é a luz do mundo. Onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade, proclama o intimorato apóstolo da gentilidade. Jesus jamais constrangeu alguém a crer deste ou daquele modo. Tocava o íntimo do indivíduo, procurando, como sábio educador, despertar as energias latentes que ali dormitavam. Jesus nasceu há perto de 20 séculos, ou melhor, nasceu há 20 séculos. Mas o seu natalício, com tudo o que com ele se relaciona, reveste de perpetuidade. O Natal do Divino Enviado é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã e de sempre. Os que ainda não sentiram em seu interior a influência do Cristo
ignoram em realidade que ele nasceu. Só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegamos a entendê-lo, assimilando em espírito e verdade o seu verbo incomparável. E então o mensageiro vai concluir para Humberto de Campos. Trava-se então dentro de nosso mundo individual a grande batalha. A essa altura, o mensageiro fez longa pausa. Flores de luz choviam de mais alto, como alegrias do Natal, banhando-nos à fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e rematou: aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Meus caríssimos irmãos, buscando nestas duas mensagens extrair esses tópicos para nossa reflexão e estando bem próximos dos festejos natalinos, seria de bom tom que a humanidade parasse e refletisse na conduta que tem dado para si diante dos fatos que vêm acontecendo a cada dia. Nos quatro cantos do planeta, a dor continua, o pranto, a lágrima, um vírus contaminando as criaturas, espalhando-se, promovendo nas famílias a inquietação. E estamos nos aproximando desta data que os homens escolheram para festejar o nascimento de Jesus. Será que alguém poderia pensar, parece castigo divino? Não poderemos, meus irmãos, pensar assim. Mas poderemos interpretar diferente. Ao longo destes milênios, nós que somos criaturas imortais, que fomos criados para a felicidade, e onde Jesus, que é a luz do mundo, exemplificando para nós, mostrando-nos sem palavras, mas com gestos, com atitudes, o que é amar, sabia do que iria enfrentar, mergulhado neste mundo de sombra, mas não temeu. Aqui esteve, continua até hoje incompreendido, porque muitos ficaram perplexos quando, diante dos fatos que antecederam a sua crucificação, ele nenhuma reação teve, silenciou simplesmente. Os seus discípulos ficaram sem entender, os que estavam mais próximos. Imagine os outros que estavam distantes. Até hoje, nós continuamos sem entender, pelas limitações que possuímos, o que Jesus significa para nós.
Estaremos na euforia do Natal, ou seja, do comes e bebes, do vestir, do passear, do extravasar. Mas eis que é chegado o momento da humanidade parar e refletir. É isso que Deus espera de cada um de nós? É esta reação que a divindade espera do ser humano diante da pandemia que nós estamos vivenciando? Quando então iremos despertar? Já que os registros bíblicos anunciavam desde o tempo de Moisés o que viria pela frente. O pranto e o ranger de dentes não é coisa nova para nós. Mas ainda o homem continua com uma conduta que contraria todos estes princípios. Consequentemente, caríssimos, se faz necessário louvar, agradecer, abrir os olhos, tomar consciência de qual é o verdadeiro sentido da vida. Não é possível que estejamos precisando de mais dor para despertar a consciência. As lágrimas estão descendo e nós precisamos despertar. Aproveitar o tempo que nos resta para, louvando e agradecendo a Deus, estarmos libertos de nós mesmos. Vigiai e orai é a recomendação do Mestre nas páginas do Evangelho. E como nós vimos há pouco instante, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Mais um roteiro que nos convida ao despertar da consciência. Festejando o nascimento de Jesus, com alegria, naturalmente, com o congraçamento da família, dos amigos, mas acima de tudo, um coração pleno de vontade, de desejo, de realizações no caminho do bem, onde tantas coisas terríveis continuam acontecendo, onde tanta dor se espalha. Os templos continuam com as suas portas abertas, acolhendo a todos que batem. Mas é chegado o tempo de buscarmos internalizar o que nos tem sido oferecido da mensagem de Jesus. Nós somos criaturas e filhos de Deus. E a oportunidade do momento é de trabalharmos a nossa libertação. Desejamos a todos um Natal de paz, de serenidade. Que em seus lares a canção tão conhecida, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, seja uma realidade em nossas vidas. Que na noite do Natal, reunidos em família, possamos nos lembrar disto, lembrar de como foi a chegada de Jesus. E o que mais importante,
ele sabia de tudo isso, mas por amor entregou-se, renunciou a si mesmo para dar testemunho, para que nós despertássemos a consciência. Que tenham todos um Natal cheio de paz. Que os seus passos sejam firmes para a frente e para o alto. Que a luz do Mestre ilumine vossas consciências. Ilumine os seus passos onde quer que estejam. E confiantes, perseverantes, continue marchando na estrada do bem.